E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Papo Business. Vai ser o quinto episódio e dessa vez com um grande irmão aqui, um grande amigo, cliente já de 5 anos, Rodolfo Mascarello. Rodolfo, Ei, Rafa, tudo bem? prazerzão estar por aqui. Prazer é Rodolfo meu. é CEO da maior empresa de revestimento automotivo do Brasil. Se ainda não é a maior, vai ser bem breve, tá? Mascarelli. Rodolfo, por favor, se apresente. Vamos lá, sou Rodolfo Mascarello, diretor da Mascarelli Revestimentos Automotivos, uma indústria que produz interiores de automóveis, né? Bancos em couro, em sintético, tapetes, assoalhos, toda a parte interior de interiores de automóveis, né? Essa é a Mascarelli. Legal, Rodolfo. E há quanto tempo que a Mascarelli existe? Surgiu como a ideia da Mascarelli? Conta um pouquinho da sua história, principalmente. Depois a gente chega na Mascarelli. Ok, na verdade, apesar de eu ser relativamente novo, né, tenho bom tempo de estrada já profissional. Mascarelli começou com outro nome em 98, através de uma empresa familiar, onde nós trabalhávamos no ramo de mobília, né? Sofás, cadeiras. Em determinado momento, eu entendi que havia uma abertura de mercado para o setor automotivo e era algo muito próximo. E iniciamos a nossa carreira no setor automotivo pouco tempo depois. Comecei jovem, comecei com 12, 13 anos, eu já fazia alguma coisinha ali. Lá com meus 15, 16 já estava atuando no setor automotivo. E de aí em diante nós fomos crescendo dentro do ramo automotivo. Naquela época ainda não se usava muito banco em couro, era algo que era novidade em todo o país. Os lançamentos daquela época eram carros de valor agregado maiores que vinham com banco em couro e aquilo começou a virar cultura porque quem não tinha queria ter, né? Uhum. Era um objeto de desejo, algo que melhorava o interior do carro e facilitava também a questão de higiene, a questão de visual. Então entendemos que era uma oportunidade de mercado. Então, logo que saiu os primeiros carros sem couro, mas com padrão para couro, lá em 2002, 2003, começamos a entrar nesse mercado comprando produto pronto, né? Não fabricávamos ainda naquela época, a gente só fazia instalação. Logo depois houve a necessidade e o interesse nosso de começar a fabricar, até mesmo pela curiosidade de saber como fazer e Uhum. vislumbrando um negócio potencial. E daí em diante acabou-se que deu muito certo, nos esforçamos muito para que funcionasse. Estamos falando aí já em quase 98, né, para 24, quase 30 anos aí de história, 20 e poucos anos. Então, foi uma trajetória onde a gente começou numa empresa familiar. Hoje, você conhece a indústria, para quem está assistindo, é uma empresa hoje de 80 colaboradores que fornece revestimentos de interiores, entre couro sintético, tapetes, para o Brasil todo. Hoje, essa é a Mascarelli, essa é um pouco da história de como nós chegamos até aqui, degrau a degrau, acompanhando o mercado, acompanhando a evolução do mercado. Hoje, qualquer carro exige quase um banco em couro. Já não se usa mais banco em tecido. Hoje, dificilmente você vai numa concessionária, você vai encontrar um carro com banco em tecido. Os que vêm com o tecido da montadora, a concessionária já pede que instale e transforme em couro para que dê um visual mais bacana e dê uma sensação também de mais conforto, mais limpeza e valorização no interior do Uhum. carro, né? E esse mercado é um mercado crescente. Hoje as pessoas cada vez buscam mais comodidade, praticidade, e o couro ou o sintético, que é um produto similar, que imita o couro, mas tem um custo-benefício bem interessante, tornou-se moda e
acredito que de agora em diante não vai existirá mais tecidos nos bancos dos carros. Mesmo os carros de menor valor agregado tá indo todo por essa linha mesmo, né? Sim, sim. Hoje a gente observa que existe dois mercados, né? Nós temos um mercado de carro zero, que são as concessionárias, né, que solicitam nossos serviços, nossos produtos. E nós temos um mercado de reposição, que para a gente hoje é o mais interessante, na verdade. O carro lá que foi lançado em 2013, 2014, que hoje o banco já está necessitando de uma troca, de uma substituição. E também quem tem tecido e que já está com o banco bem sujo, já troca por um couro ou para um sintético, que tem um custo-benefício menor. E muda a cara do carro, renova o interior. Para quem trabalha com loja de carros usados, pega um carro que já não está com o interior tão novo, você está falando de 10, 15 anos de uso ali. Primeira coisa que se faz é uma lavagem interna, uma proteção de pintura, um polimento e o banco em couro também, que renova, né? Dentro do interior do automóvel, o que mais chama atenção hoje é o banco, é o revestimento. E antigamente os bancos em couro eram preto, grafite, bege, cinza claro. Nós tínhamos 4 ou 5 cores no máximo. Hoje nós temos 27 cores. Então a gente tem laranja, tem verde, tem azul, amarelo. A gama de cores a gente brinca que vai de branco a preto, passando por todas as paletas de cores possíveis. É algo muito pessoal, né? O nosso produto é muito personalizado. Além da cor do couro ou do sintético em si, ele pode personalizar a logomarca, ele pode personalizar a costura, ele pode personalizar a perfuração, pode fazer um perfurado, pode fazer um banco liso. Então, hoje é um produto com um cunho muito pessoal, digamos assim. É a escolha do cliente. É um produto até difícil de trabalhar em estoque, porque às vezes você vende 100 produtos, os 100 tem distinção de padronização. Então, um produto hoje que realmente você chega e monta ao seu gosto e sabor. Não totalmente personalizado. Totalmente mesmo. personalizado. Desde que a gente trabalha junto lá, né? Desde que você me contratou como consultor lá, era uma guerra constante de como fazer estoque, né? Estoque. Para tentar aumentar o faturamento, porque é o normal da indústria. Se Sim, você tem sim. estoque, você aumenta o seu faturamento. Mas vou até contar uma historinha, que a gente é enganado como brasileiro, a gente é enganado a vida toda, porque quando o vendedor da concessionária falar para você que o banco veio direto da montadora, é mentira, tá? O banco veio da Mascarelli. Isso aí. Porque a concessionária compra a cegonha com lá 20 HB20, por exemplo. Aí ele desce no pátio da concessionária, liga para o Rodolfo, pede 20 bancos padrão, porque eu digo padrão entre aspas, porque a montadora fala que é cinza, mas cada concessionária pede de uma cor, tá? É padrão, mas eu quero o seu preto. Padrão regional. É o padrão regional. Às vezes até a cor da linha muda. Mas enfim, aí o Rodolfo produz os 20, chega rapidamente na concessionária, coisa de 2, 3 dias, né, Rodolfo? Hoje o prazo médio do ponto de pedido, o nosso just in time, ele é muito rápido. Poderia até ser mais rápido se conseguisse trabalhar com estoque, né? Produto acabado, padronizado. Mas como é personalizado, o cliente pediu na segunda, vamos imaginar que no Nordeste ele vai receber esse produto na quinta-feira, quarta noite. O transporte é aéreo, né? Hoje 95% da nossa logística é aérea. Então, tratando-se de um produto personalizado, não há o que falar. Você comprar na segunda, algo que não está pronto, produz na terça ou na quarta. Na quinta-feira o cliente está recebendo lá no aeroporto, está fazendo a retirada, está instalando para o cliente dele na mesma semana. É algo sensacional essa logística, porque não estamos falando de um produto acabado. Sim. Ele é comprado, produzido no momento em que o cliente passa o pedido. Então, existe aí uma velocidade de produção e logística muito grande. É um exercício diário ali, porque o que se vende hoje tem que estar sendo produzido à noite, para vocês terem uma ideia. Comprou-se durante o dia, a fábrica trabalha à noite justamente para isso.
porque o que é vendido durante o dia é cortado. cortado durante a noite para ser costurado no dia seguinte e viajar no dia seguinte. Então, nós estamos falando de aí, segunda efetuada a compra, que quarta de manhã está sendo despachado, quinta-feira o cliente recebe isso dentro da loja dele, falando a nível Brasil, de norte a sul, a nossa média de entrega é de 3 a 4 dias no máximo, né? Estamos falando de 72 horas em média, prazo de entrega, de um produto que sai do zero, de um pedaço de um pedido, né? De uma ordem de produção. Isso aí. Então é isso, pessoal. Vocês são enganados, tá? O banco não vem direto da montadora, vem da Mascarelli, que é a maior empresa de revestimento de couro e fica aqui, ó, em Venda Nova do Imigrante. Quase nenhum capixaba conhece, sabe que tem uma empresa desse porte aqui em Venda Nova do Imigrante. É uma surpresa, né, para quem chega lá, porque nem concessionária existe em Venda Nova do Imigrante para se meter num negócio desse porte, sabendo que não houve nenhum impulsionador Gatilho, dentro né? da própria cidade. Foi buscado tudo fora. Foi um sonho mesmo que foi criado e foi trabalhado. Vamos utilizar assim, Cachoeiro, Vitória, foi onde nós iniciamos e apresentamos o nosso produto inicialmente para depois expandir pelo Brasil. Mas Venda Nova, de fato, nunca acreditou no nosso produto porque não existia concessionária. Às vezes fazia-se ali, sim, alguns carros usados para as revendas, que a gente teve lá, que nos ajudou muito na época, quando a gente estava começando. Mas concessionária, esse produto que hoje é direcionado, sei lá, 60%, 70% da nossa produção, até um pouco mais, para o carro zero. Não foi o nosso caso quando nós abrimos a empresa, quando decidimos deixar a sede lá. Poderíamos ter trago para Vitória, que tem um monte de concessionária, mas interior tem uma facilidade de mão de obra muito maior do que a cidade grande, todo mundo está ali próximo, então você acaba conhecendo os colaboradores, é filho de fulano, é amigo de ciclano, aí vem por indicação e você consegue formar uma equipe confiável, uma equipe mais coesa, uma equipe que sempre está ali próxima da gestão da empresa, e isso faz toda a diferença, né? Isso é muito importante. Você tem colaboradores lá com pelo menos 10 anos de casa, né? Sempre quando eu for fazer contratação, quando o RH vai contratar, uma das primeiras perguntas que a gente faz é sobre o período de permanência do colaborador na empresa. Se ele quer fazer carreira na Mascarelli, porque o nosso período de permanência média na empresa hoje de um colaborador, pegando do mais novo ao mais velho de casa, a gente conseguiu chegar a uma média de 12 anos entre um e outro. Para uma indústria, eu acho que está muito bem colocado e mostra qual a seriedade da empresa, tamanha preocupação com o social, com a mão de obra, com o ser humano. Então, você manter um colaborador ou uma indústria com uma média de permanência de um colaborador em torno de 12 anos... É muita coisa. É muito tempo e... é normal é normal. E é um trabalho que é feito desde o ato da contratação. Olha, estamos contratando para que você entre aqui, aprenda, evolua, cresça, existe plano de cargos e salários e que você fique aqui por muito tempo. A gente sabe como é importante você ter colaboradores que evoluam junto com a empresa. O segredo das empresas estão nas pessoas, né? Pode ter os melhores equipamentos, os melhores clientes, os melhores fornecedores, mas quem está lá dentro não está produzindo, não está atendendo, não está contribuindo com o ambiente de trabalho, você vai falhar com toda certeza. Então, a grande missão da gestão, da liderança, é dar esse ambiente de trabalho favorável para que a permanência do colaborador seja longa e que ele sinta a segurança de estar lá conosco, de saber que ele pode comprar um apartamento, que ele pode comprar um carro, que ele vai conseguir terminar de pagar o financiamento e ele vai estar empregado ainda na Mascarelli.
Isso passa uma sensação de tranquilidade para o colaborador e uma sensação muito bacana para a gente de gratidão, de saber que o que ele conseguiu conquistar foi através do suor dele, porém também de uma Das luta, oportunidades, né? da oportunidade, da busca de mercado, de um trabalho que foi feito e pensado para o colaborador dentro da gestão da empresa. Você dar boas condições de trabalho, isso é muito gratificante. Isso não quer dizer que lá na Mascarelli não tem uma gestão de cobrança, não tenha metas, não tenha uma produtividade alta, no sentido de que a gente exige resultado da mão de obra, né? Pelo contrário, só funciona assim, só há permanência porque há processo e há organização e há direcionamento. Né? Onde você não tem direção, você não consegue fazer com que os colaboradores pensem de forma uniforme, que eles tenham o mesmo objetivo profissional. Então, assim como as coisas ruins se disseminam, as coisas boas também se espalham. Então, um colaborador acaba trazendo o outro junto. E esse é o desafio, é sempre manter o processo funcionando, manter o espírito de equipe, manter o colaborador satisfeito, ouvir bastante, eu acho que isso é muito importante. Eu acredito que quanto mais você ouve, o grande problema das pessoas, às vezes, é que elas querem ouvir para responder e não para entender. A gente, como líder, a gente tem que ouvir para entender qual é a necessidade do colaborador, né? Não para rebater. Uhum. Então, quando você ouve para entender, e você traz aquilo para o seu mundo e tenta se adaptar dentro do seu mundo, e dentro da realidade da empresa, de forma que não vá fugir das regras, não vai fugir do regimento interno da empresa, que você consegue contribuir para a vida pessoal desse colaborador, o resultado é esse aí. Você vai ter colaboradores de longa permanência na empresa que vão ter experiências positivas, que vão te entregar produtos de qualidade, que vão te entregar produtividade, que vão estar unidos e querendo trazer pessoas de fora para trabalhar conosco, para poder contribuir com o crescimento da empresa, porque entende que o ambiente é favorável, é positivo para se trabalhar. Muito bom, Rodolfo. E conta um pouquinho assim da nossa parceria, de como é que eu apareci lá, o que que nós fizemos juntos já, esse tempo todo de Vamos lá. parceria, né? Você hoje é um dos clientes mais antigos meus, né? Exatamente. O nosso primeiro contato foi através de um amigo, Paulo, né, que nos apresentou. Isso lá em 2018. Agosto de 2018. Agosto de 2018, a gente vinha de um período muito difícil. A grande verdade é essa. Nós vínhamos de um prejuízo financeiro, um calote, né, que nós tomamos, e a gente precisava de uma gestão financeira e de produção. Né? Sem dúvida nenhuma, não adiantava cuidar só do dinheiro e não cuidar da produção, ou cuidar da produção não cuidar das pessoas. Precisava unificar a empresa em prol de um mesmo objetivo. E naquele momento, quando você está no meio do turbilhão, se torna um pouco difícil enxergar estando dentro do furacão. E foi quando o Paulo nos apresentou você lá em 2018, e nós iniciamos o primeiro projeto. É bem engraçado falando desse projeto, a primeira parte do projeto, porque nós tínhamos uma deficiência de produtividade e a conta lá na empresa sempre foi assim, 1 para 1. Contratou um, tem que aumentar um produto na produção. O nosso produto é bem complexo, você sabe disso. Então, assim, ó, tem 80 colaboradores, tem que produzir 80 produtos dia. Sempre foi assim. E nessa época a gente tinha mais colaboradores e uma produção um pouco inferior. Quando você chegou, você reorganizou a produção, criou métodos, criou regras, criou regimento interno que a gente não tinha, plano de cargos e salários, trocamos de sistema e fizemos algumas trocas que foram para a gente no momento que você chegou assustadora, porque a gente estava falando em aumentar a produtividade e você tirou pessoas que, na nossa concepção, sempre foram um braço direito para nós. Uhum. E não é que não eram, né? Sempre foram, sim, importantes, continuam né? sendo como pessoas, mas dentro da nova metodologia já não se encaixava, não é?
E quando começou as demissões, foi muito assustador, porque achávamos que iríamos perder a essência da empresa, que iríamos perder produtividade e ao final desse trabalho, a gente está falando aí que 6 meses que começou a estabilizar, você me deixou livre para vender, falou assim, vai vender, que é o que você sabe fazer, que aqui dentro eu vou organizar. E assim foi feito, e né, quando você chegou lá, a gente fazia 45, 50 unidades dias, no máximo, né? Sim. Às vezes até menos, tinha dias 42. o cara da produção chegar, a gente tinha 50 para entregar, ele falou assim, só deu para fazer 42. E aí o que eu falo com o cliente? Fala que não deu para fazer, simples assim, avisa que não deu conta, e não é assim, né, que o comercial trabalha, a gente tem compromisso. E 6 meses depois, com uma equipe do mesmo tamanho e até reduzida, porque tiramos pessoas de cargos e salários representativos dentro da empresa, a nossa produção aumentou em torno de 25% a 30%. Foi inacreditável o resultado, né? E aí, logo depois de 2018, a gente deu uma pausa, né? Voltou... 2019, lá no meio de 2019, se eu não me engano. Setembro, outubro de 2019, já retornei. Fizemos mais um projeto, atacamos um pouco mais o comercial na época, aí fomos para a parte dos vendedores e representantes, começamos a mudar a metodologia e trazer todo mundo para dentro da empresa. Não, na época, a cultura era representantes externos, onde a gente não conseguia controlar, você vai se lembrar disso, sim. E a gente extinguiu, colocou todos os representantes internos e falou assim, Rodolfo, mais uma vez você vai trabalhar. Vambora. Eu sempre brinco que sempre que você vai para lá, eu pago você para mim trabalhar mais. E assim, é o seu papel fazer com que a gente enxergue o que tem que ser feito. Muitas vezes você vem de fora com as suas metodologias, com a sua experiência, com a sua carreira e nos mostra de fato que o divisor de águas é a direção da empresa, é a gestão da empresa, entender que o sucesso está ligado a ela que precisa tomar as grandes decisões, não é o colaborador. É a gestão que tem que resolver. Então, se você foi para lá, foi porque a gestão entendeu que havia necessidade e que precisava de ajuda. E aí entramos nesse processo, nesse segundo projeto, com a parte de vendas. Foi um outro desafio, porque os vendedores eram externos, tinham o costume de visitar clientes, e quem passou a visitar os clientes naquele momento, né, fui eu. E alguns eu nem conhecia tanto, porque o próprio representante tinha uma conexão muito grande com eles. E aí perdeu-se alguns, potencializou outros, ao final todos voltaram. Foram épocas ali de recorde de produção, aí a gente já saímos de 60 unidades dia para 75, eu me lembro que foi um outro salto para 75 unidades dia. E teve bolinho em janeiro de 20 com o bolinho do 90. Mas aí é o terceiro projeto que eu vou chegar lá. E aí, nesse período de mudança, renovamos, os representantes se tornaram internos, foi excelente o resultado e continuamos o trabalho. Em 20 veio a pandemia, final de 19 para 20, foi onde a gente mais uma vez se desligou por questões financeiras, né? Todo mundo sabe que foi um momento muito difícil para todos. E você voltou aquele período pós-pandemia. O auge da pandemia, que o governo entendeu, enfim, os órgãos sanitários entenderam que poderia dar uma pausa no lockdown, né? E as montadoras, as concessionárias estavam cheias de carro, não tinham onde colocar carro e promoção em cima de promoção, e a gente não conseguia produzir. Rafael de novo. Volta em agosto, se eu não me engano, Rafael, olha só, nós estamos vendendo 150, 200 unidades dia. Nós estamos conseguindo fazer 60, porque aí nós já tínhamos reduzido por causa da pandemia de novo. A mão de obra tinha sido, 45, né? Tinha dia que trabalhava, tem dia que não trabalhava, até mesmo pela questão sanitária, né? A gente não podia trabalhar todos os dias, teve a redução do contrato de trabalho. Enfim, tinha que realocar as pessoas, recontratar quem tinha sido demitido e dar um salto novamente. Aí sim, tivemos que dobrar a produção, não sei se você se lembra. E quando foi em dezembro, você já estava lá, você voltou em agosto, né, quando o lockdown foi
Não foi extinto, mas teve ali Deu uma pausa, né? uma pausa, um relaxamento um pouquinho nas cobranças. Todo mundo voltou a trabalhar. Trabalhamos ele 3 a 4 meses reorganizando a produção e em dezembro tu me aparece lá com um café da tarde. Rodolfo, estão chamando lá no refeitório. Rodolfo, desce lá e tem lá um bolo em comemoração a um novo recorde, né? Naquele momento, 90 unidades dia, que foi um dos nossos auges em meio à pandemia. Chega a ser inacreditável porque, sim, entendemos que naquele momento havia ali uma pausa da pandemia, mas o problema não deixou de existir. Outros países não fizeram o que o Brasil fez, mas era a necessidade financeira, né? O país estava quebrando, a grande verdade era essa, e foi se liberado aqueles 6 meses, então dezembro foi o auge novamente, depois janeiro, fevereiro começou a dar uma apertada novamente na questão da pandemia, alguns clientes deixaram de comprar novamente e se reduziu um pouquinho, você se recorda disso. E um dos grandes fatores que nos levaram ou que nos fizeram ter grande dificuldade na venda do produto, existia o cliente intermediário, o nosso atacadista, e existia o cliente final. A dificuldade era a logística. Nós pegamos uma malha aérea de 100%, reduzimos ela em 95%, sobrou 5% de malha aérea. Então você já não conseguia mais transportar o produto. A grande verdade era essa. Então surgiu um novo desafio ali. Você produzia e não conseguia fazer logística. Não tinha o que fazer com o produto. E o cliente esperando. Então uma entrega que a gente estava falando aqui há pouco de 72 horas hoje, um produto personalizado, ela estava demorando 20 dias para chegar no cliente. E aí o mercado muda novamente. Não sei se você vai se recordar disso. Os clientes passam a fabricar porque não poderiam mais esperar. O diferencial do meu cliente para um cliente, sei lá, de TV, de geladeira, enfim, de produtos altamente tecnológicos, é que esse meu cliente, ele consegue ali produzir alguma coisa. Ele consegue pegar o meu modelo, desmontar e replicar isso 200 vezes, que ele tem lá uma máquina de costura, porque o seu principal cliente, só para o público entender, não é necessariamente a montadora. Não. É o intermediário entre você e a montadora, porque a montadora precisa que... A montadora não, desculpa, a concessionária. Porque a concessionária precisa que alguém vá lá, pegue o seu banco e instale lá dentro do pátio da concessionária, né? Exatamente. A gente produz o kit, que a gente chama um kit de instalação, e esse atacadista, que também é instalador, ele tem um contrato com as concessionárias e ele compra o nosso produto, faz a instalação, vai na concessionária, pega os bancos, faz a instalação, tira o tecido, instala o couro e devolve, né? Mas por ele ter essa experiência toda, ele tem lá as máquinas de costura dele para fazer um pequeno conserto, um reparo, e acabou comprando matéria-prima e produzir, porque faz todo sentido também para ele não esperar 15, 20 dias, a concessionária também não espera, ainda mais de um momento de crise, né? E onde, mais uma vez, tivemos uma queda de faturamento. Então foi uma montanha-russa nesse período. Os materiais sintéticos também ajudam muito, Sim, né? Na época da pandemia, o couro pulou de R$36, 34 para 65, 100%. Dobrou o preço. O sintético a gente comprava, sei lá, 12, 13 reais, ele foi a 23, 24 reais. A espuma, que era uma das matérias-primas tinha muito químico, né? Inclusive na época a Braskem era uma das grandes fornecedoras que também parou por um longo período. Ela custava R$8. Ao meio ali da pandemia, ela chegou a custar 25, 26 e você não achava para comprar. Pagar, até a gente tinha que pagar porque não tinha o que fazer, tinha que comprar. E aí você reajustava o custo e vamos trabalhar. Mas não tinha mais para comprar. Foi aquela deficiência, assim como os semicondutores dos automóveis também, que você deve lembrar muito, Sim. que vinha da China.
que eram os componentes eletrônicos, para terminar a montagem. Quantos carros ficaram nos pátios das montadoras 3, 4, 5, 6, 7 meses esperando os semicondutores chegar porque a China não entregava? Uhum. Aconteceu a mesma coisa com a espuma. E o Rodolfo pegou o carro, foi para São Paulo, foi para Santa Catarina, foi para o Paraná, procurando de fábrica em fábrica quem tinha alguma coisa para arrematar e levar para dentro da indústria para continuar trabalhando, porque uma coisa é você chegar numa loja, né, de rua e comprar um rolinho de espuma. A gente compra 5 Carretas. caminhões, 6 caminhões que chegam de uma vez e aquilo é consumido em 10 dias, 15 dias. Então o volume é extremamente alto. E o fornecedor, na maior sabedoria, para não deixar ninguém desguarnecido, divide o volume. Tem pouca matéria-prima, divide um pouquinho para cada um, para ninguém ficar sem. Mas não era suficiente, né? Uhum. E aí foi aonde que, mais uma vez, nós nos desligamos, né? Rafael, nós não estamos conseguindo nem produzir mais. E aí desligamos mais uma vez e retornamos agora. Faz já uns 4 meses novamente. No ano passado, não vou falar isso agora, estamos no fevereiro de 2024. Mas começamos, acho que voltamos em outubro, se eu não me engano. Com outros projetos, produtos novos, muito preferência sem personalização, muito voltado para a internet, muito voltado para o mercado digital. A indústria, o grande desafio de uma indústria hoje é deixar de ser dependente do atacado, do lojista e se transformar numa plataforma digital, principalmente se tratando do meu produto, ou de alguns produtos específicos que demandam de mão de obra para instalação. O que dificulta hoje o nosso produto é a gama de personalização e o intermediário que precisa estar ali pronto para poder fazer a instalação, prestar o serviço. Então, isso é um desafio, é um novo método de trabalho que a gente está implantando, mas a gente sabe sim que depositar todos os ovos na mesma cesta é muito perigoso. Então, nós queremos aumentar não só nossa gama de produtos, mas também os nossos canais de venda. A malha de venda, né? Exatamente. Não, e eu confio bastante nesse processo que a gente está caminhando, Rodolfo. Porque a gente está vendo, inclusive, que concorrentes que não te incomodavam antes, que eram realmente pequenos perto Sim. de você, e eles estão crescendo porque eles estão indo direto ao ponto, né? Indo direto ao cliente final com o advento dessa venda online, né? Exatamente. E quem sabe a gente consegue, de fato, começar a vender produto estocado, produzir para estoque, né? Porque a gente até fica nessa montanha-russa, né? Você tem uma capacidade produtiva, aí se não vende, você não consegue nem produzir dentro da capacidade produtiva, porque não adianta fazer estoque, porque tem esse problema de personalização. Exatamente. E aí, em compensação, quando o mercado aquece um pouquinho, você não entrega porque não tem mão de obra. Não consegue produzir, porque a tua capacidade produtiva é limitada. Quando não vende, o colaborador vai embora mais cedo. Quando vende demais, eu não consigo produzir o que tem para produzir, porque o prazo de just time nosso de entrega é muito apertado. E aí eu tenho que aumentar o prazo de entrega. E isso incomoda o cliente, porque, né? O cliente já está moldado àquele prazo de entrega. Ele já vende sem saber a condição da fábrica. Se a fábrica está sobrecarregada de pedido ou não, se ela está folgada. Então ele já vende na concepção das 72 horas. E ele não liga para perguntar. E se ele vender 1 ou se ele vender 20, para ele é a mesma coisa. Ele não tem a noção, peraí, são 20. Eu vou conseguir colocar 20 dentro da fábrica hoje para entregar na mesma velocidade? E aí são onde a gente vive essa montanha-russa, mas você vai se lembrar, porque isso começou a ser praticado agora. Nós não estamos fazendo estoque de produto acabado, mas nós estamos fazendo estoque do produto pré-pronto, né? Para quem entende de confecção, e para quem não entende, eu vou explicar um pouquinho. A gente pega a nossa curva A, B, C e nas grades de cores principais, ok? E a gente corta, deixa cortado. Quando eu tenho uma queda na venda, o dia seguinte vai trabalhar normal. E eu deixo aquilo ali tudo cortado, pré-pronto.
E depois eu personalizo de fato o que é personalizável. O que hoje a gente não precisa personalizar, que é a cor. Ah, é preto, não tem segredo. Ah, eu quero perfurar, aquela peça não vai ser perfurada, porque pode ter a opção do cliente comprar o banco liso também. Uhum. Ah, vai ser a logomarca em alto relevo ou vai ser bordada? Deixa ali em stand-by até que a venda seja concretizada. Mas o pedido desceu, o cliente executou a compra, ele pula um setor. O setor do corte já pega aquele pedido, já encaminha para o setor de personalização e costura. Isso me dá um ganho de tempo Quase um dia, né? de, sei lá, 12 horas, vamos colocar dentro da linha de produção. Ou seja, ganhei prazo novamente. Aquelas 12 horas que eu ia perder, porque o colaborador foi embora mais cedo, que não tinha trabalho naquele dia, e no dia seguinte tinha excesso de trabalho, já não acontece, porque eu consegui começar a equilibrar nos produtos curva A, B, C. Hoje é o que a gente tem trabalhado, mas o grande objetivo para Mascarelli nesse momento é mudar o portfólio e trabalhar com produtos padrão, Correlacionados, onde eu consiga não ficar inerte à oscilação de mercado e onde eu consiga ter uma linha de produção, né? Para quem conheceu lá a Ford em 1910, 1908, acho que foi o Ford T, se eu não me engano, o primeiro Ford, que foi se implantada a linha de produção. Hoje nós estamos falando em 120 anos depois. A gente sabe que a linha de produção de um produto único, ela aumenta em 20%, 30% a capacidade produtiva. A repetição, ela faz com que o colaborador crie aquela velocidade, aquele hábito. Ele já sabe o que tem que fazer. Diferente de eu entrar com um produto agora, daqui 10 minutos eu entro com um produto totalmente diferente. Eu não vou conseguir ter uma produção contínua. Perfeito. Então é o que a gente busca hoje, né? Perfeito. A indústria, ela tem toda a produtividade, né, no auge dela quando ela faz para estoque, justamente por isso. Você não tem o setup, você não tem troca de ferramenta, você não tem a questão da falta de treinamento. Pô, é a primeira vez que eu vou fazer esse produto. É óbvio que o cara vai fazer mais lento. Sim, muito né? mais. Então, assim, quando você produz para estoque, você consegue ganhar produtividade muito maior. Bem simples. Vamos imaginar que hoje eu entro com uma produção. Vamos pegar um carro aqui muito conhecido, um Corolla. Hoje nós vamos produzir só Corolla. O gerente de produção ele vai pegar o protótipo de cada parte do carro, vai entregar para cada responsável. Você está aqui o protótipo, replica. Quantas peças são? Geralmente, dentro da nossa linha de produção, hoje a capacidade está em torno de 65 unidades dia. Mas se eu pegar um produto único, eu jogo isso a 80. Nós estamos falando de 20%, 25% de aumento de produtividade. Você movimentar uma peça, um colaborador. Então, trabalhar em linha de produção é totalmente diferente. Precisa ficar trocando a cor da linha da máquina de costura. Eu não preciso ficar trocando a ferramenta da máquina de corte, a cor do couro. Né? É isso que eu ia falar. O próprio aproveitamento na hora de você cortar. Da matéria-prima. Né, a matéria-prima, pô, se você vai cortar um vermelho, um verde, um azul, você vai fazer 3 operações. Um vermelho, um verde, exatamente. um azul. Se você só vai cortar preto, você coloca 3 pretos e corta de uma vez. Exatamente. Lá nós temos equipamentos lá que eles cortam em festa, em camadas. Então o trabalho que eu tenho para cortar um e o consumo de energia, de tempo do operador para cortar um é o mesmo tempo que eu tenho para cortar 30. Então o que eu faço? Eu vou infestar, eu vou colocar um em cima do outro, né? Eu vou fazer aquele sanduíche que os meninos falam lá, eles chamam de sanduíche. E eu vou cortar 30. Se eu pego isso e transformo na minha capacidade de repetição daquele equipamento dentro das horas trabalhadas, eu tenho uma capacidade de produção no setor de costura de 60 carros. Eu já jogo para 80. No corte, com todos os equipamentos que eu tenho lá de sobra hoje, porque é preciso ter equipamento em reserva, a gente ali trabalha apertado, porque o prazo de entrega também é apertado e a personalização é muito grande. A gente vai lá fazer os 65, 70, 80 no máximo no dia nesse setor. É inacreditável eu te falar que com os meus equipamentos, se eu trabalhar com linha de produção, eu consigo colocar 500 produtos cortados. Eu acredito.
Porque simplesmente eu multiplico aquilo por 30. O que eu ia fazer uma vez, eu pego e multiplico por 30. Aí o equipamento vai consumir o mesmo operador, a mesma energia, para fazer 30 vezes mais. Por isso que é muito importante a gente começar a criar produto correlacionado, que não necessariamente é o próprio banco e o assoalho, como, por exemplo, suporte de porta-objeto, até cama pet, como a gente estava falando. Sim, exatamente. Né? Que são produtos de linha, né? Aqueles lixeirinha, né? Que fica no câmbio e tal. Quer dizer que aquilo ali a gente manda fazer... hoje vamos fazer 100. Faz 100. É linha de produção. Eu acho que quando você fala em indústria, lógico que cada uma tem a sua peculiaridade, mas a grande dificuldade é a diversificação de produto, ou você ter diversos produtos dentro da mesma linha de produção. Quando você começa a ter um portfólio maior de produtos, você consegue subdividir por células. Olha, esse produto eu produzo aqui, esse aqui eu vou produzir lá, esse na terceira linha. Eu consigo ter a repetição, consigo ter a produtividade melhorada e consigo fazer com que o colaborador melhore a qualidade de trabalho dele, porque ele está trabalhando na repetição, automaticamente o que você se faz com mais constância, com mais repetição, você faz com mais qualidade. É muito difícil você entrar para costurar um Corolla agora, daqui a pouco você está costurando um Pajero TR4, depois você está fazendo uma L200, depois você está fazendo um BID. São coisas totalmente distintas. A cabeça do você já tá do cara fazendo? Já sim. Já chegou lá? Sim, já começou a chegar. Então, a cabeça do cara que está ali, ela buga, né? São carros totalmente distintos. Ele tem que parar para analisar a situação. Diferente dele ter o protótipo ali, falar assim, olha, hoje sua meta é fazer 80 unidades iguais a essa. Então, o conceito de indústria, ele tem que ser muito bem definido na linha de produção. Lógico que nós estamos muito atrelados à necessidade do mercado. É uma força externa, né? Sim. Não é uma opção nossa. É uma força externa que vem do mercado e a gente optou por trabalhar nesse mercado. A gente tem que buscar fazer da melhor forma possível. Porém, nada nos impede de aprimorar, que é o que nós estamos buscando agora junto com você. Inclusive, a última melhoria na produção foi a questão do corte, produzir e cortar a curva A, B e C, que nós chegamos a um consenso junto com o pessoal da equipe de produção que aquilo ali poderia demorar 1 mês, 2 ou 3 para sair, mas quando saísse, estaria pronto. E não demorou isso. Na terceira semana, nós já estávamos com 30% a 40% da produção cortada, pronta para entrar em linha de costura. Não demorou muito tempo. Aí o que era feito só reposição. Começou a ser feito só reposição dali em diante. Então, esse método nos ajudou muito. E parece que a gente está falando que a gente inventou a roda, né? Que criamos uma linha de produção. Nada. Super só simples. Foi um start que deu de algo que já era feito há 100 e tantos anos atrás. Mas na ânsia de você entregar o produto muito rápido para o cliente, de conseguir cumprir os prazos, às vezes a gente deixa de pensar no processo, né? Perfeito. E não vai funcionar se não tiver um processo bem definido. Às vezes você está ali dando o seu melhor e o seu melhor não é o melhor que a empresa precisa. Perfeito. O grande desafio é esse, entender que às vezes o seu melhor não é o melhor que a empresa precisa. A empresa precisa que você tenha um start, que você tenha uma ideia, que ela é muito mais fácil de ser executada, muito mais rápida e que ela vai dar um resultado extremamente melhor. Então o cara está chegando lá às 7 horas da manhã, está saindo 6 horas da tarde, não está conseguindo entregar, aí vem aquela luz e o cara fala assim, por que eu não faço assim? E quando ele faz, ele vai chegar às 8 e vai sair às 17 e vai entregar mais do que entregava antes. Isso também faz com que o colaborador se sinta muito mais satisfeito, muito mais reconhecido dentro da companhia. E a ideia dele, ele trata como um filho, né? Então ele vai cuidar daquilo ali o resto da vida porque ele teve aquela ideia. Como nós empresários, né, criamos a empresa, você vai tratar a empresa como um filho. Quando ele tem aquela ideia e aquilo funciona muito bem,
Todo colaborador que entrar lá, ele vai falar assim, isso foi eu que inventei. Essa ideia foi minha, a empresa está super feliz com isso aqui. E você mudou vários processos, né, ao longo desse caminho todo aí que a gente está junto. Não foi só essa questão do corte, tem aquela questão da espuma, do dublado. Ah, sim, Teve a da espuma várias redução, vamos dizer assim, processos que aumentou a nós produtividade. vamos falar aqui de algo que eu e você vamos saber, porque nós estamos dentro da indústria e a gente vê como é feito. Mas quando eu recebo clientes ou fornecedores na fábrica hoje, eles olham aquilo acontecendo, eles falam assim, eu nunca vi. O que vocês inventaram aqui é extremamente fora da curva. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Ninguém corta isso em máquina, aproveitando, né, a gente chama do sanduíche, o infesto. Você corta os dois materiais de uma vez só. Isso gera uma economia de tempo e de matéria-prima. Ninguém nunca viu isso. Na verdade, um setor inteiro foi eliminado, vamos dizer assim, né? Nós tiramos aquele setor da mesa de alumínio com uma faquinha, com estilete, eles cortando as espumas em volta das peças de couro para poder anexar elas depois. Exatamente. E com desperdício altíssimo. A briga lá do desperdício era alta, você se lembra disso? E nós não conseguíamos regular o equipamento, eu não sei se você se lembra, o equipamento não conseguia ser regulado para poder efetuar aquele tipo de trabalho. A espuma sempre ficava maior do que o sintético, porque ela tinha elasticidade, e com muita dificuldade a gente conseguiu chegar lá. E a gente eliminou um setor que era totalmente manual e transformou ele automatizado. A gente automatizou o setor e reduziu despesa com mão de obra, que isso para a empresa é muito bom, a gente realocou a mão de obra. Realocou, né? Não reduziu. Muitos delas aprenderam a costurar, né? Exatamente. Nós tiramos o setor e realocamos os colaboradores. E melhoramos a qualidade do processo. Você melhora a qualidade do processo, você tem um resultado também final muito melhor. Essa nós fizemos juntos, inclusive. Quebramos a cabeça, mas conseguimos. Foi maravilhoso isso aí. A gente melhorou muito o processo, não à toa que, como você falou... Somos referência. Não é normal para uma indústria... você de ano a ano você mudar de 20% a 30% de produtividade. Não. E ainda você comentou que antes era 1 para 1. E hoje, na verdade, não, né? Chegamos a fazer 90... Com equipe menor, com 80 colaboradores. Quer dizer, então a produtividade é muito maior. Você vai otimizando o processo e é 1 para 1. Vamos dizer que a base ainda é 1 para 1, porque existe muita personalização. Mas se não houvesse, a gente conseguiria ter uma proporção de 2 para 1. Que vai acontecer agora. Que é o que a gente precisa fazer agora, exatamente. Inclusive trabalhando com produtos distintos, né? Aí você está trabalhando até com produtos de valor agregado menor, aí tem que ser 10, 12, 15, 30 para 1. Isso. Mas aí são produtos também que o valor médio de venda nós estamos falando numa diminuição drástica, né? Hoje a gente trabalha com produto de valor médio de venda elevadíssimo, né? Um produto que não é barato. Valor agregado alto. De valor agregado alto. Nós vamos colocar produtos que vão ser utilizados para vender como brindes, protetores, capas, enfim. Mas que a tendência também é vender centenas, né? Hoje a gente já está olhando outro mercado. Quando a gente sempre falou em banco em couro, a gente sempre imaginou o público A. É o cara do carro de 300 mil. Hoje a gente entendeu que eu tenho um mercado que eu aplico a mesma tecnologia, o mesmo equipamento, mas eu posso atingir outros públicos. Por exemplo, o taxista, o Uber, o frotista. Porque esse cara ele vai consumir uma capa de proteção que, única e exclusivamente, ela vai ser usada durante 6, 8 meses, 1 ano talvez, só para proteger o produto ali, o banco original, enquanto ele está utilizando de forma pesada, né, o veículo. E depois ele vai retirar aquela capa, aquele tapete, né, o assoalho, né, que hoje a gente vende muito. O carpete, se ele comprar o carro zero, vai estar com plástico original lá ainda. O banco vai estar extremamente limpo, com cheiro de novo. Então, nós também temos essa outra vertente, que é o que a gente vai trabalhar hoje, inclusive no mercado digital, que é a capa de proteção assoalho, onde a proposta não é luxo, a proposta não é status, não é design. É consumo. É consumo, exatamente. Então, é o produto que... E é onde tem o maior público, né? Onde tem o maior público e é onde a gente consegue ter linha de produção. A gente não fica travado na personalização que limita a nossa produtividade.
Como você falou, vai ter um baixo valor agregado, mas primeiro, a gente vai ter alta produtividade porque vai produzir para estoque. E segundo, as vendas também vai ser nas centenas, né? Diferente de um banco que como você falou, cada banco é um único, é uma venda. O Rafael vai lá na concessionária, ele e a esposa esposa vai falar que quer preto com a costura cinza, o Rafael vai falar que quer preto com a costura preta, você sabe que você vai perder, a costura vai ser cinza mesmo, porque é ela que vai definir que vai ser cinza. Então, sempre vai ser assim. É melhor nem levar. Então, diz que só tinha esse na loja. Quando eu digo que é ao gosto e ao sabor do cliente, nós não definimos o produto que vai ser vendido. O cliente chega lá, compra o carro vermelho, ele fala assim, nossa, se eu colocar o banco preto com a costura vermelha, vai ficar igual a cor do carro, vai ficar maravilhoso. O painel acende azul, vou botar a costura azul. É isso que acontece. Então não existe padronagem, como eu disse, hoje nós temos 7 mil e poucos produtos, hoje dentro do sistema cadastrados, eu consigo transformar isso em mais de 280 mil personalizações diferentes. É impossível ter estoque. A gente não está falando só de cor e linha, como você falou, perfurado, costura, logomarca. Eu posso pegar um banco e fazer em 3 cores. Eu quero as costas de uma cor, a frente de outra e a central de outra. Eu quero apoio de cabeça com uma faixa vermelha. Boa. Então, hoje eu consigo... uma pizzaria, pô. Se eu começar a levar isso em consideração, eu tô falando de possibilidades infinitas, né? É igual uma paleta de cores, de mistura de tinta. Você vai misturando e chega na cor que você quer. Exatamente. Então, é um mercado extremamente personalizado, falando da Mascarelli. Irmão, infelizmente, já tá quase na hora nossa aí. A produção já avisou. De novo, mais uma vez, agradeço muito aí a presença e a parceria, né? Quer queira, quer não. Hoje você é o meu cliente mais antigo, talvez junto com a Fardim. Porque tudo bem, entre idas e vindas, mas a gente está junto desde 2018. Mas isso que mostra o quão um é importante para o outro, né? Sem dúvida. A gente sempre esteve em alguns momentos juntos, outros afastados, não trabalhando junto, mas conectados de uma forma ou de outra, né? O celular não para. Exatamente. Então, conheci o Rafael quando chegou no Espírito Santo com a Norticom. Um ano depois. A família dele tinha apenas chegado. Chegou em janeiro, eu te conheci em agosto. Tinha apenas chegado, ele estava se adaptando no estado e meio que você adotou a Mascarelli e nós te adotamos também. E, assim, só tenho a agradecer todo o conteúdo que você trouxe para a Mascarelli, que você trouxe para mim como pessoa, como ser humano, como empresário. Eu acho que é aquela história da liderança, né? O líder ele tem que inspirar, ele tem que fazer com que quem está sendo liderado queira ser igual ao líder. E em muitas coisas, você sabe que eu sempre falo muita coisa, poxa, eu queria aprender isso com você, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade. Isso aqui eu ainda quero sentar com você, eu quero aprender, não porque eu não queira que você vai lá me dar a consultoria, mas para que quando alguém fale comigo, eu saiba sobre o tema. Eu acho que a gente precisa estar sempre aprendendo, precisa estar sempre inovando, porque o mercado está sempre inovando, está sempre evoluindo e a gente não pode ficar para trás. Então, eu acho que nós vamos permanecer por muitos anos juntos. Se Deus nós quiser. Vamos construir muita coisa junto, né? E eu uso a Mascarelli como case de sucesso mesmo, né? A gente contou um pouquinho das histórias aqui, mas... Bem resumida, né? Quando eu cheguei lá, era uma empresa realmente bem menor do que ela é hoje, né? Então, é claro que eu tenho uma contribuição e eu aproveito esse crescimento como um case para me vender para outros empresários. A verdade, quando você fala em case de sucesso da Mascarelli, eu vou lhe dizer o seguinte, você teve um case de sucesso com o Rodolfo, com a gestão, e nós conseguimos transferir isso para a equipe. Você não vai conseguir fazer um case de sucesso numa empresa se a direção, se o CEO não quiser. Eu espontaneamente busquei ajuda, porque eu entendi que eu já não estava apto a executar certas funções, precisava aprender mais. Mas eu tenho certeza que em algumas indicações que você vai, e que alguma empresa está precisando melhorar algum processo, o CEO, o diretor, o gerente, ele não quer mudar.
Perfeito. Então, o case de sucesso, ele está relacionado à empresa, à gestão, A alta gestão. querer ter sucesso. Perfeito. Então, você mudou o Rodolfo e, consequentemente, a Mascarelli. É Então, isso aí. te agradeço muito por toda essa bagagem que você trouxe. Nunca tinha feito um podcast, é o meu primeiro. Então, mais uma bagagem que você trouxe para mim, Vai ser mais bom. um desafio, que no segundo e no terceiro ainda seja ainda melhor, que eu Isso que eu ia falar, vai vamos fazer evoluindo, outros. né? Então, em várias partes, em vários âmbitos da nossa relação, a gente tem melhorado e que seja assim sempre, né? Eu acho que é o que vale, é o que a gente vai levar disso tudo, não é só o sucesso financeiro. Eu acho que é o crescimento pessoal, né? O amadurecimento. Então, isso foi o que realmente fez a diferença no nosso relacionamento profissional e pessoal, sem dúvida nenhuma. Então, só tenho a te agradecer, Rafa. Eu que agradeço aí, cara, a oportunidade, por tudo que nós passamos juntos aí, né? Seja na guerra ou seja no amor. No amor ou no ódio? Porque teve com certeza muito problema nesse inteirinho. Lógico, nunca foi isso. Só alegria. A empresa não vai chegar onde chegou se fosse só no amor. Tem que ser um Não. pouco na dor também. Se fosse, a gente teria que estar desconfiado que nada é fácil. Né? Exatamente. Eu brinco assim, pô, se os empresários não têm problema, eu tinha morrido de fome, porque eu vivo dos problemas do empresário, Exatamente. né? Só sei fazer isso, pô. Exatamente. E você falou uma coisa muito certa, que hoje em dia eu posso chegar para o cliente e falar, olha, eu volto daqui a 15 dias. Se nada do que nós combinamos foi feito, Nem adianta voltar. Eu não venho mais, porque você está jogando dinheiro fora e eu estou perdendo meu tempo. Eu, graças a Deus, estou com a minha agenda cheia. Eu posso, de fato, escolher ajudar aquele que quer ser ajudado. Senão... Isso faz toda a diferença para que a sua história também seja uma história de sucesso e que você se sinta realizado como um profissional. Não adianta você ficar ali batendo na cabeça de um empresário que não quer mudar, porque a frustração maior vai ser sua. Né? É como se fosse um médico não conseguir curar o paciente. A frustração do médico também é tão grande quanto a do paciente. Então, você vê uma empresa não ouvir os conselhos e saber que aquilo vai dar resultado e você vê a empresa ruir, é muito doloroso para você. Frustrante demais. Não é o que você quer. Meu amigo, o Márcio ali vai brigar com a gente. Fechou, Márcio? A Fechou. produção já está pedindo... Pelo amor de Deus. Vai puxar da tomada. Pessoal, então, mais um podcast finalizando, tá? O quinto Papo Business, com meu grande amigo aqui, um dos meus principais clientes, case do sucesso, Rodolfo Mascarello, dono da Mascarelli Revestimento em Couro. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade, Rafa. Tamo junto sempre aí. Vamos seguir nos nossos projetos e só crescer de agora em diante. Com certeza. Continuar o crescimento, na verdade. Um forte abraço. Valeu, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar também esse vídeo aí, tá bom? Grande abraço para todos.